E hoje eu vou te mostrar uma dica que vai te ajudar muito a enxergar os exercícios de função exponencial de um jeito diferente. Então vamos para o exercício. Determine o menor valor da expressão meio elevado a 4x menos x². Então, a princípio, você pode olhar isso aqui e falar, ué, mas não é uma potência? Não, potência e radiciação são assuntos essenciais para quem quer aprender função exponencial. Então, vamos enxergar essa expressão numérica a partir de uma função. Lembrando que uma função exponencial, se ela não sofreu nenhuma transformação, ela tem esse formato aqui. Eu tenho uma base e aqui eu tenho um expoente. Esse expoente é o x da nossa função. Observe que a questão está pedindo para determinar o menor valor dessa expressão aqui. E a função exponencial, ela tem uma propriedade que pode auxiliar na resolução dessa questão. Observe que quando nós falamos de função exponencial, ela vai ser crescente quando esse a aqui é maior do que 1, e ela vai ser decrescente se esse a aqui for maior do que 0 e for menor do que 1. Ou seja, a função exponencial é decrescente quando 0 é menor do que a e a é menor do que 1. Observem que aqui nós temos o seguinte, o f de x vai ser igual a meio elevado a 4x menos x². O nosso a é aqui, então, o meio. E esse 4x menos x² é o nosso expoente x. Então, o que a questão está pedindo é qual o valor que eu devo substituir aqui para que esse f de x seja o menor valor possível. Numa função decrescente, o f de x vai ser o menor possível quando o meu x, ou seja, quando o expoente da minha função, for o maior possível. Isso porque observem aqui que o nosso a ele é menor do que 1 e ele é maior do que 0. Então, essa nossa função aqui, ela é decrescente. Como a nossa função é decrescente, existe uma outra característica que vai nos ajudar a resolver esse problema. Lembrando que na nossa questão, o f de x ele tem que ser o menor possível. Em uma função exponencial decrescente, se eu tenho um x qualquer, vamos chamar esse x de x1. Se ele for menor que um outro x, vamos chamar ele de x2. Isso implica que o nosso f de x1, ou seja, o resultado da nossa função, quando a gente aplica esse x1, ele vai ser maior que o resultado da nossa função quando a gente substitui o valor x2 na nossa função. Então, vamos usar aqui um exemplo numérico para entender essa característica. Imaginem lá que eu tenho uma função qualquer, f de x igual a elevado a x. Se esse meu x aqui assume o valor x1, aí vamos supor que esse valor x1 seja 1. E 1 é menor do que 2. Esse 2 aqui vai ser o nosso x2. Isso equivale a dizer que, se eu aplicar na minha função, essa função aqui, o valor 1, o resultado vai ser maior do que o resultado que eu obteria se eu aplicasse o valor 2 na minha função. Ou seja, quanto menor o valor do nosso expoente, maior o resultado que a gente vai obter na função. Trazendo essa característica para o nosso problema, a gente pode afirmar que quanto maior o valor desse expoente, menor vai ser o valor da nossa função, do nosso f de x. E é exatamente o que a gente quer obter, o menor valor possível. Ok, mas como a gente vai obter esse valor? Como a gente faz para que esse expoente aqui seja o maior possível? Então, para chegar nesse resultado, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho um a, que é a nossa base, elevado a um expoente. Vou chamar esse expoente de y. Esse y vai ser igual a 4x menos x². É o nosso expoente. O que eu quero é chegar no maior valor possível desse y aqui. Só que esse y ele está em função desse x aqui. Notem que essa função aqui é uma função do segundo grau. Função do segundo grau, para que a gente ache o nosso ponto de máximo, a gente pode utilizar o x do vértice e o y do vértice. Então, achando esses dois valores aqui, eu acho o ponto de máximo da nossa função. O x do vértice, a gente consegue obter a partir da seguinte fórmula, menos b sobre 2a. Então, aqui nós temos que o nosso a vai ser igual a menos 1
e o nosso b vai ser igual a 4. Tirei esses valores dessa expressão aqui. Agora nós vamos substituir esses valores na nossa fórmula do x do vértice. Então, eu tenho menos b, ou seja, menos 4, sobre 2a. Isso aqui vai ser igual a menos 4 sobre menos 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, o nosso x do vértice é igual a 2. Então, 2 é o valor que eu preciso substituir para que essa expressão atinja o ponto máximo. Então, eu vou substituir ali na nossa expressão. Y é igual a 4 vezes o 2 menos 2 ao quadrado. Então, o nosso y vai ser igual a 8 menos o 4. E isso aqui vai ser igual a 4. Ou seja, o y que representa a nossa expressão aqui, ele vai ter o maior valor possível quando esse x aqui pertence ao ponto máximo da nossa função, ou seja, ele é o maior x possível dessa função aqui. Então, esse é o maior expoente possível que eu posso obter a partir dessa expressão. Então, a nossa função lá do início, nosso f de x, vai ser igual a meio elevado a 4. Ou seja, o menor valor possível que a nossa função pode atingir é f de x igual a 1 sobre 16. E esse foi o f de x menor possível, obtido a partir do maior expoente possível nessa função. Então, percebam que é uma questão simples, mas que nós conseguimos trabalhar várias características de função para resolver essa questão. Nós vamos fazer mais alguns exercícios para fixar essas características.